Semana passada foi Páscoa. Fomos lembrados da melhor notícia de todas, a vitória de Jesus sobre a morte. Falamos sobre as dúvidas que envolveram as mulheres, que envolveram os discípulos naquele dia. Nosso texto hoje é continuação. Se refere a eventos que aconteceram ainda no domingo da ressurreição. O texto é Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. E se for possível, pode abrir a sua Bíblia e vai acompanhando o que Deus tem a dizer para o seu coração nessa mensagem. Hoje o nosso assunto dentro dessa série é sobre decepção e renovação. A decepção é algo que acontece em nós. Ela nos abate, nos deprime. Talvez você conheça histórias, se é que você mesmo já não viveu essa história. Histórias de ser traído por alguém, de ter o seu tapete puxado por alguém que você jamais esperaria que fizesse aquilo. E você se sente com medo de continuar confiando nas pessoas, com medo de iniciar novos relacionamentos, porque a decepção foi muito grande. A decepção é uma das dores mais complexas da alma humana. Ela nasce quando expectativas que tínhamos acerca das pessoas, acerca de pessoas que gostamos e que confiamos, surpreendentemente não são correspondidas. A decepção nos leva a um vale de sombras, onde as interpretações equivocadas podem acontecer. Porque quando uma grande decepção acontece, a gente olha para trás e começa a reinterpretar os fatos numa ótica que nem sempre é a verdadeira. Nesse vale de sombras, decisões erradas podem ser tomadas, porque nós estamos com o coração e com a mente muito envolvidos por esse sentimento de decepção. Talvez você já tenha vivido uma experiência em que uma pessoa especial lhe decepcionou tão profundamente que você tenha perdido até mesmo a vontade de viver. Decepção é algo sério, é profundo e nós precisamos lidar com isso. Mas a pergunta é como? De que jeito? Em primeiro lugar, a gente precisa discernir a fonte da decepção. Porque a decepção pode surgir a partir de expectativas criadas pelo próprio decepcionado. Ou seja, aquele que decepciona não teve nem sequer participação no processo. O decepcionado é que criou expectativas que o decepcionador não podia corresponder. Mas claro, existem também aquelas expectativas geradas pela pessoa que decepciona. Foi ele quem gerou expectativas na sua mente. Foi ele quem gerou expectativas no seu coração. Quando a gente fala desse tipo de decepção, o problema é o caráter daquele que decepciona. Foi ele que pisou na bola com você. Ele criou expectativas, às vezes até de maneira consciente, mas não correspondeu. Não teve responsabilidade. Ele prometeu o que não podia oferecer. Mas quando a decepção acontece conforme a primeira descrição, o problema está no coração de quem se decepciona. E aqui cabe uma reflexão bem pessoal. Para um pouquinho e pensa naquelas pessoas que vieram na tua mente quando eu comecei a falar de decepção. Antes de continuar, pensa se essa pessoa que você diz que te decepcionou, se ela realmente te decepcionou ou se foi você que atribuiu a ela expectativas que ela não conseguiria corresponder. Talvez você esperava que ela fosse capaz de te amar com um amor que ela nem tinha para te dar. Um amor que só Deus tem para lhe dar. Será que algumas das decepções recorrentes que você tem com os seus líderes, talvez até com o seu pastor, com seus chefes, será que essas decepções não são muito mais em razão da visão desumana para com eles? De você não perceber a sobrecarga, não perceber o excesso de demandas?
O nosso texto de Lucas, capítulo 24, 13 a 25, tem a ver com o primeiro caso. A decepção que tem origem no coração de quem se decepciona. São 2 discípulos que conversam enquanto se dirigem para um povoado chamado Emaús. O texto começa dizendo: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. O mesmo dia é o dia do evento com as mulheres no sepulcro, o dia da ressurreição. Os 2 discípulos são 2 daqueles que ouviram o relato das mulheres, mas não creram. E eles iam pelo caminho conversando sobre tudo o que havia acontecido. E nesse tudo certamente estava envolvido a prisão de Jesus, a violência, a humilhação sofrida, a morte na cruz e aquele estranho evento com as mulheres. Algo não fazia sentido naquele relato. Aqueles 2 discípulos entraram no que a gente pode chamar de ciclo da decepção. Acompanhe aqui na tela o movimento que acontece com eles e que muitas vezes acontece com a gente também. Você vai levando a sua vida, seus relacionamentos, até que alguma coisa acontece. Um evento de crise, uma palavra que não foi bem compreendida, uma traição, um abuso, seja ele físico, psicológico, uma frustração. E você se decepciona. E se nada acontecer, essa decepção pode te levar para um processo mais complicado, um processo de depressão, quando tudo parece que vai sempre piorar. É o que acontece com os 2 discípulos em Lucas 24. Eles criaram diversas expectativas no seu coração a respeito do Mestre. Imaginaram que ele seria o rei que iria devolver a independência de Israel, o salvador da pátria. Mas as coisas não saíram como eles esperavam. A prisão, os açoites, a crucificação, foi tudo muito humilhante. O Mestre agora estava morto. Até tinha aquela história das mulheres, história estranha, mas não fazia sentido. Então Jesus se aproxima. Você muitas vezes não consegue perceber Deus ao seu lado, mas isso não muda o fato de que Ele está ao seu lado, que Ele caminha junto com você. E quem inicia a conversa, o diálogo, é o próprio Jesus. Ele pergunta: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Poxa, Jesus sabia muito bem qual era o assunto, mas ele tem uma intenção com essa pergunta. Um deles disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? A impressão é que o tom dessa frase não foi dos mais amigáveis. Mas tente se colocar no lugar de Jesus. Foi com ele que tudo aquilo aconteceu. Foi o seu corpo que recebeu os açoites. Foi ele quem carregou a cruz. Foram as suas mãos que foram furadas com os cravos. Foi o seu lado que foi perfurado pela lança do soldado. Imagina agora ele ouvir os discípulos falando dessa maneira: cara, só você não sabe o que aconteceu? Mas Jesus pergunta com toda a calma: o que foi? Que coisas são essas que aconteceram? E Jesus provoca seus discípulos a verbalizarem, para falarem. E quando eles falam, fica evidente a razão da sua decepção. Eles dizem no versículo 21, a nossa esperança era que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel. Eles haviam se decepcionado com Jesus porque atribuíram a Jesus algo que Ele não disse que iria fazer. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E nós muitas vezes nos decepcionamos com Deus porque Deus não fez o que nós queríamos. Mas essa decepção não é gerada por Deus. É o nosso próprio coração quem gera essa decepção. Jesus os provoca para colocarem para fora aquilo que está lhes causando a decepção.
Porque Jesus sabe que isso era necessário para a cura, para que a cura pudesse acontecer. Tantas vezes Jesus se aproxima da gente, nos convida para conversar, para nos levar a falar com Ele daquilo que está nos machucando. É quando os discípulos falam que o ciclo da renovação começa. Jesus faz o seu diagnóstico, é isso que está acontecendo, e passa a reorientá-los à luz da palavra de Deus. Ele expôs aos 2 discípulos o que Moisés e os profetas tinham a dizer sobre o Messias, o Salvador. Jesus dá tempo para os seus amigos refletirem sobre tudo o que eles ouviram. E é pelo poder da palavra de Deus que há uma mudança de direção, uma retomada da vida e da missão. Em vez de seguir para Emaús, os 2 decidem voltar para Jerusalém, porque é para lá que os discípulos precisam permanecer até que venha de maneira especial o Espírito Santo. Para você refletir, nesse ciclo da decepção e renovação, qual que é o desafio para a tua vida hoje? Porque eu imagino que alguma decepção exista na tua vida. Ela sempre vem. Quem sabe Deus permitiu que você assistisse essa mensagem hoje só para te dizer assim, você não está sozinho. Perceba a presença de Jesus na tua vida. Quem sabe você precisa ouvir a voz de Jesus. Você até sabe que Ele te acompanha, mas a gente às vezes fala tanto que não para escutar o que Ele tem para nos dizer. E Ele muitas vezes vai nos dizer aquilo que a gente não quer ouvir. É verdade que a gente prefere conversar com aqueles que ecoam os nossos próprios pensamentos, mas o confronto de ideias é necessário. Nem sempre é prazeroso, mas é necessário. Talvez o seu momento esteja aqui, talvez seu momento seja de verbalizar aquilo que te machuca, de falar sobre isso. Parece estranho para nós falar para Deus daquilo que nos fere, que nos machuca, mas se você for ler os Salmos, vai perceber que há vários versos onde o salmista tem total liberdade para chegar diante de Deus e às vezes até mesmo gritar: até quando, Senhor? Deus, isso está doendo. Deus gosta de ter conversas francas e sinceras com a gente. Deus, o Senhor, está nos dizendo: ouça a minha palavra, mas não só ouça, creia, deposita a tua confiança na minha palavra, permita que a minha palavra reoriente a tua vida em todos os seus aspectos, porque eu, o Senhor, eu quero que a tua vida siga em frente, quero que você deixe para trás as suas decepções e retome a missão que eu te confiei, a missão de viver a partir da minha graça, a partir do meu amor, a missão de compartilhar essa graça e esse amor com outras pessoas. Jesus hoje veio ao teu encontro, como Ele veio àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E Ele veio para dizer: meu filho, minha filha, vamos retomar a vida, vamos lidar com as frustrações, com as decepções, não vamos deixar a vida parar por causa disso. Vem comigo, porque eu estou vivo e eu estou com você.